Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Xavier, eu sou fisioterapeuta há mais de 18 anos trabalhando com pacientes criticamente enfermos e venho convidá-lo a assistir o nosso conteúdo, mas de antemão gostaria de pedir um grande favor a você, afinal não custa nada. Dê um like no nosso vídeo, se puder, inscreva-se para que a gente possa sempre estar contribuindo com conteúdos de qualidade e aperte o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Então, dito isso, muito obrigado e espero que aproveite o próximo conteúdo. Abraços, Daniel Xavier. Ele é importante, não porque ele é amado por alguém, mas ele é importante porque ele se torna meu paciente. Olá, Daniel Xavier aqui, e antes de nós iniciarmos a nossa videoaula de hoje, eu gostaria de pedir encarecidamente a cada um de vocês que vierem a assistir, que desse seu like no nosso vídeo, que se inscrevesse em nosso canal e também, se possível, ativasse seu sininho para estar atento, né, a tudo aquilo que a gente for publicar daqui para frente. E até para que a gente mantenha, né, a qualidade das nossas publicações. Então, desde já, muito obrigado pela confiança. E hoje nós falaremos sobre a utilização, de uma forma bem simples, bem direta, de dois incentivadores respiratórios que nós utilizamos para o fortalecimento da musculatura respiratória. Entretanto, esses dois aparatos, eu preciso lembrar, que eles foram desenvolvidos exclusivamente para o fortalecimento da musculatura respiratória. Então, são aparatos, né, que funcionam por limiar pressórico, e estamos falando de duas marcas, dois modelos, na verdade, que é o Threshold e o Power Breath. Diante das circunstâncias, cabe a mim relembrar que a partir de 2014, por conta de uma possibilidade, através de uma contaminação cruzada, foi impedida a utilização do Threshold em mais de um paciente. Com isso, evidentemente, houve um gap mercadológico, onde entraram aí outras empresas com outros aparelhos. O mais utilizado nos dias de hoje é o Power Breath. Inicialmente, nós falaremos acerca do Threshold e eu tecerei alguns comentários, inclusive levando em consideração a minha expertise, a minha opinião acerca desses aparatos, mostrando alguns pontos positivos e outros pontos negativos, deixando claro, evidente, que isso é a minha opinião. Então, desde já, nós vamos iniciar com a demonstração do Threshold. Então, o Threshold, um aparato desenvolvido para fortalecimento da musculatura respiratória. Nós temos graus de resistência que nos é apresentado em centímetros de água, onde a partir do recuo da mola, nós temos o aumento da resistência oferecida à musculatura respiratória, e o inverso é verdadeiro. Conforme vamos rodando no sentido horário, nós temos, portanto, uma redução da resistência oferecida à musculatura respiratória.
Preciso lembrar também que, evidentemente, o mais adequado para utilizarmos esses tipos de incentivadores para ganho de força muscular, se faz necessário que seja feito anteriormente a manovacometria. Um vídeo explicativo já foi feito, e caso vocês tenham interesse, vai aparecer aí nos links da descrição. Essa manovacometria nos permite mensurar a pressão inspiratória máxima e, a partir daí, de acordo com um protocolo por mim utilizado pela minha instituição, pela minha fundação, enfim, eu vou utilizar percentuais baseados na pressão inspiratória máxima. Então, suponhamos que a mensuração obtida durante a manovacometria tenha sido de menos 100 centímetros de água. E eu vou trabalhar com 40% da pressão inspiratória máxima. Lembrando que é apenas um exemplo. Então, eu venho e diretamente eu consigo impor uma resistência equivalente a 40 centímetros de água. 40 centímetros de água, portanto, corresponde a 40% da pressão inspiratória que eu obtive durante a realização da manovacometria. A partir daí, eu vou lançar mão do clipe nasal e vou realizar de forma seriada, conforme o que rege a literatura, ou de acordo com o protocolo que nós iremos utilizar em nosso ambiente de trabalho. Sugere-se que sejam realizadas 2 séries de 25 a 33 repetições, 2 vezes ao dia, 7 dias por semana. Lembrando, evidentemente, dos conceitos FIT-VP, que permeiam toda a parte de treinamento e reabilitação através da cinesioterapia, que consiste em frequência, intensidade, tipo de exercício, o volume e a progressão da atividade. Então, de uma forma geral, colocamos 40 centímetros de água e iremos realizar 2 séries de 25 a 33 repetições. Cabe lembrar também que com esse aparato, o Trichode, eu também poderei lançar mão do fortalecimento da musculatura respiratória para pacientes traqueostomizados. De que forma? A partir da utilização do filtro de barreira e conectando a via aérea secundária, nesse caso, a traqueostomia. Uma outra possibilidade que nós temos, evidentemente, é a utilização para fortalecimento em pacientes que encontram-se com tubo endotraqueal. Se faz necessário recordar sempre a questão do custo-benefício. Uma vez que um paciente que estiver tubo endotraqueal, ele estará sob ventilação mecânica e, a partir daí,
eu precisarei ponderar os benefícios que esse paciente eventualmente terá a partir do momento em que eu retirar a ventilação mecânica desse paciente. E tudo aquilo que vai repercutir essa ação. Então, se faz necessário que nós sempre observemos o custo-benefício. Aqui é apenas uma forma de demonstrar a vocês que é possível. Se é factível ou não, compete a cada um de vocês, profissional, a tomada de decisão mais adequada para o seu paciente. Em se tratando ainda do Threshold, nós temos duas peças. O Threshold IMT, que serve para fortalecimento da musculatura inspiratória, e nós temos o Threshold PEP, que é utilizado para fortalecimento da musculatura expiratória. Se faz necessário sempre lembrar que nós estamos lidando com um aparato com válvula unidirecional, ou seja, a resistência é aplicada apenas em uma via, seja inspiratória, seja expiratória. E a outra, evidentemente, acontece sem nenhum tipo de resistência. Então, trocando em miúdos, quando nós trabalhamos com o Threshold IMT, nós temos a resistência durante a fase inspiratória e nenhuma resistência na fase expiratória. Já quando nós falamos acerca do Threshold PEP, nós temos a resistência na expiração, uma vez que o objetivo é o fortalecimento da musculatura expiratória. E dessa forma, portanto, a inspiração ocorre sem nenhum tipo de resistência. Então, aqui a demonstração, que também nós temos as marcações em centímetros de água, e eu posso aumentar ou reduzir a resistência conforme a minha necessidade, ou melhor, a necessidade do meu paciente, e vamos executar. Uma vez finalizado, nós podemos agora passar para um outro modelo, para o aparato de fortalecimento da musculatura, específico para fortalecimento da musculatura respiratória, que seria o Power Breath. Nós temos algumas colorações e algumas diferenciações no que tange esse tipo de aparato. O primeiro é a coloração verde, que é utilizada exclusivamente para pacientes. Ou seja, aquele paciente hospitalizado, aquele paciente no ambulatório, na enfermaria, na UTI, aquele paciente em home care também, aquele que tem ou apresenta algum tipo de disfunção do sistema respiratório e cardíaco, principalmente. O segundo é o Power de coloração azul. Essa coloração azul remete à sua utilização para adultos rígidos, ou seja, pessoas que não apresentem nenhum tipo de problema cardiorrespiratório. E é bastante utilizado, inclusive nos dias de hoje,
pelas pessoas durante o processo de corridas, né? Durante a caminhada, durante a execução de algum tipo de exercício, durante o Pilates, entre outras modalidades que possam ser executadas aí por adultos rígidos com o aumento da resistência a ser vencida pelo músculo respiratório, fazendo uma associação. E o outro que nós temos assume a coloração vermelha e ela é utilizado, ou assim foi desenhada, exclusivamente para atletas de alta performance. Então, portanto, nós temos essas 3 colorações do Power, e cada um com a sua indicação, segundo a caracterização dos sujeitos. O que muda? Evidentemente, a mudança acontece na carga imposta ao processo de inspiração. Diferente do threshold, o Power apresenta-se apenas na modalidade de treinamento da musculatura inspiratória. Compete também fazer uma referência de que existe um outro modelo de coloração branca, que é chamado de Power hospitalar, que estaria, ou melhor, seria o intermediário entre o azul e o verde, onde, em teoria, o fisioterapeuta poderia tratar tanto pacientes hospitalizados quanto adultos rígidos. Então, dito isso, uma das diferenças que existe entre o Power e o threshold é no seu sistema métrico. Vejam que no threshold nós temos a unidade de medida direto nos dada em centímetros de água. Então, uma vez que eu realizo o percentual, a partir da manovacometria que eu irei utilizar para o processo de treinamento, eu consigo, de uma forma direta, chegar àquele valor em centímetros de água. Já quando nós falamos em Power, eu tenho não um sistema métrico, mas um sistema numérico que vai do número 1 ao número 9. E, evidentemente, quanto maior a numeração, maior será a resistência a ser vencida. De forma que é extremamente simples também, não representa tanta dificuldade assim. Entretanto, no meu ponto de vista, não deixa de ser um ponto negativo. Imaginem vocês que nós tenhamos que pegar 36 centímetros de água. Então eu vou ter que fazer alguns cálculos aqui. Vou rodar metade, vou rodar um quarto, enfim. Então é uma coisa que eu tenho que parar e pensar. Certo? Não se traduz em um grande dilema, um grande problema. Entretanto, no meu ponto de vista, se comparado ao threshold, exclusivamente nesse item, eu acho que o threshold leva vantagem. Voltando para o Power, nós temos, portanto, que o sistema numérico é que vai nos dar a resistência de acordo com a coloração. Na coloração verde, nós temos que o número 1 representa 10 centímetros de água. E, na verdade, já adiantando todos os outros também. O azul e o vermelho, em sua numeração 1, eles representam 10 centímetros de água. O verde, aquele que nós utilizamos para os nossos pacientes, eles sobem de 10 em 10 centímetros de água, de forma que o número 1
corresponde a 10 centímetros de água, o número 2 a 20 centímetros de água, e assim sucessivamente. Já o power azul, nós temos que essa escalada, essa subida, se dá de 20 em 20 centímetros de água. Lembrando que a sua utilização se faz para adultos rígidos. O número 1, portanto, corresponde a 10 centímetros de água. O número 2 correspondendo a 30 centímetros de água, ou seja, uma somatória de 20 centímetros de água. E, por fim, nós temos o power vermelho, que, como dito anteriormente, é utilizado exclusivamente por atletas, mas não necessariamente apenas. E aqui o que acontece é que o aumento da resistência se dá de 30 em 30 centímetros de água. O número 1, correspondendo sempre a 10 centímetros de água. O número 2, para esse power vermelho, correspondendo a 40 centímetros de água. Ou seja, soma-se, portanto, 30 centímetros de água de diferença. Então, de uma forma geral, essa é a demonstração das características inerentes a estes dois aparatos que são utilizados rotineiramente para o fortalecimento da musculatura respiratória. No power ainda, nós temos a opção da utilização do bocal e o que é mais adequado ainda é a utilização do filtro de uso individual. Então, suponhamos que o nosso paciente, que nós utilizamos, por exemplo, que obteve na manovacometria menos 100 centímetros de água, ele vai realizar ainda os mesmos 40% do valor obtido na pressão expiratória máxima a partir da manovacometria. Então, eu vou chegar aos mesmos 40 centímetros de água. Se o verde pula de 10 em 10 centímetros de água, significa que eu utilizarei o número 4. O número 4, portanto, eu tenho 40 centímetros de água. Acoplo o bocal, não posso me esquecer do clipe nasal e realizo as duas séries, por exemplo, de 25 a 33 repetições. Caso nós tivéssemos um adulto rígido, nós utilizaríamos o power de cor azul. E a numeração, ela seria, lembrando que ele pula a cada numeração de 20 em 20 centímetros de água, então eu teria aqui o 1 igual a 10 centímetros de água, o 2 igual a 30, e se eu rodo metade, eu tenho 40 centímetros de água, metade de uma volta. E a partir daí, realizo as incursões respiratórias. Utilizando o mesmo exemplo, agora, no vermelho, nós temos
que a diferença entre a numeração 1 e a numeração 2 se dá em 30 centímetros de água, nós temos que o número 1 corresponde a 10 centímetros de água e o número 2 a 40 centímetros de água, que é aquele valor que, segundo a nossa exemplificação, nós iremos utilizar. E para finalizar, sem mais delongas, eu preciso também informar e mostrar aos senhores que, da mesma forma com que acontece no Trichode, nós também podemos utilizar o Power para pacientes que estejam com via aérea secundária, seja pacientes com traqueostomia, seja pacientes sob tubo endotraqueal. E as observações realizadas com a utilização do Trichode valem para a utilização do Power. Então, de uma forma bem direta, nós mostramos e demonstramos a utilização desses dois aparatos que foram desenvolvidos de forma específica para o implemento da força e da endurance da musculatura respiratória. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixa um joinha para a gente aí e coloque aí o sininho para que você não perca nenhuma das nossas videoaulas.